Bom dia, gente. Isso não é um vlog, tá? Isso é apenas um vídeo de leitura de 24 horas, vamos dizer assim. Sejam bem-vindos a este canal, Diário de Leitura S2. Eu me chamo Joyce e eu vou gravar pra vocês eu lendo esta belezura aqui, que é o meu livro de Halloween, né? Porque hoje é dia 31 de outubro, Halloween. São 8 e pouca da manhã. Eu vou ler O Menino que Desenhava Monstros. Ontem eu li o epílogo dele. Tô aí confiante porque eu li Terra Faminta, pensando que era de terror e não me assustei. Eu li o conto chamado de Chulu e não gostei, então não teve livro de terror ainda, né, em outubro, né? Então eu vou ler esse livro aqui hoje durante o dia todo, né? Até meia-noite eu termino esse livro, porque eu também tenho afazeres para fazer de casa e outras coisas também. Então eu vou começar agora, vou fazer um sprint de leitura até 11 horas da manhã, eu vou ler ele e depois do almoço eu tento ler também um pouco, né, se não me der sono, mas aí até meia-noite eu termino e eu venho aqui contando para vocês o que tá acontecendo, se eu tô gostando e falando aí detalhes. Então não é vlog, é apenas um diário de leitura, vamos dizer assim. E se você gosta desse tipo de conteúdo e não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho, né, pro YouTube lembrar você toda vez que sair vídeo novo no canal. E agora a gente tá com uma novidade no canal, que você pode ser um apoiador do canal, tá? Tem um link aqui do Apoia-se, é uma plataforma que você pode apoiar aí com qualquer valor, né, o meu trabalho aqui no YouTube. Eu vou ficar muito grata se você puder apoiar. Se você não puder apoiar financeiramente, apoie o canal compartilhando com seus amigos, que isso já ajuda bastante. E se for comprar qualquer coisa na Amazon, utiliza o meu link também, tá vindo Black Friday por aí. Então bora lá iniciar essa leitura aqui e eu já conto pra vocês aí o que tem acontecido. Gente, comecei a ler aqui, né? Tô na página 16, li só 3 páginas do livro e só queria falar pra vocês que eu não tô gostando muito da diagramação, porque não tem aquela divisão de diálogo, né? O diálogo é em aspas, né? Igual pessoas normais. Então o texto é meio que corridão, aí dá uma impressão ruim que você não tá lendo, não tá lendo nada, né? Mas tá interessante, assim. A mãe até agora foi acordar o menino agrediu a mãe, virou um monstrinho e depois ele caiu em si e falou que pensou que tivesse sido o monstro que estava debaixo da cama dele, né? Então a mãe, ela parece que ela vê algumas coisas assim do garoto que ninguém vê. Ela tá querendo provar aí pras pessoas que o menino tá meio esquisito, né? Ela falou que tem muito tempo que não toca no filho dela. Então tem alguma coisa que esse garoto vê aqui que tá mudando aí a personalidade dele. Vou continuar a leitura aqui. Oi, gente, olha só, eu acho que eu tô flopando, hein, porque já são 11 e pouca da noite e eu não terminei de ler ainda o livro, mas eu tô na página 63 agora, tô indo pro capítulo 8. O que tá acontecendo nesse livro? Eu tava pensando que não era de terror, né, mas eu acho agora que é de terror sim. O garotinho aqui, o Jack, ele é uma criança bem estranha, né, ele agrediu a mãe dele, aí ele parece que tem algum espectro, ele faz tratamento com psiquiatra, com terapeuta e ele fica agressivo do nada e ele não tem muitos amigos, só tem um amigo, que é o Nick, e o pai dele, ele fica muito em casa com ele, né? E a mãe dele, ela não gosta muito dele, né? Porque ela não consegue tocar nele, porque ele fica meio agressivo, muito agressivo, né? Quando ela toca nele. E ele desenha uns desenhos estranhos, né? Ele começou a desenhar. E assim, eu pensei que fosse um livro, se fosse, deve ser um livro sobre saúde mental, então, eu não vou, né? Vou ficar com medo e tal. E aí, ele desenhou um desenho pro amigo dele, né, pro Nick. E o Nick tem uns pais que deixam ele, assim, meio que de lado pra viajar e tal. Então ele fica sempre na casa desse garotinho, do Jack. E aí ele desenhou um desenho pro Nick e do nada a figura apareceu na estrada, assim, que o pai do Jack tava levando o Nick pra casa. E aquela figura esquisita apareceu. E ele falou pro cara que ele não tinha visto nada, mas ele tinha visto e tal. E quando ele chegou em casa, ele viu os pais dele estavam dormindo
no quarto, bêbados, né? Ele viu eles mortos dentro do armário do quarto dele. Foi bem tenebrosa a imagem, né? A cena. Logo depois mostrou o Jack indo pro psiquiatra e o psiquiatra falando que a síndrome do Ágora que ele tem, faz ele ficar com muita ansiedade e tal. Aí, porque ele não sai de casa, pra ele sair de casa, ele tem que botar uma manta em cima dele, botar ele no carro e ele fica chorando e tal, ele fica nervoso, né? A síndrome do Ágora é aquela síndrome que a pessoa tem fobia de sair de casa ou de ir pra algum lugar, né, fora de casa ou onde tem muita gente. É mais ou menos isso. Então, quando eu descobri isso, aí eu falei assim, então não é um livro de terror, né? Então o menino ele deve ter só um problema mental e tal. Aí depois eu pensei, não, mas e os desenhos, né, que ele faz? E o casal morto lá dentro, né, que não estava morto, na verdade. Aí agora ele desenhou alguma coisa e, assim, os desenhos, eles se mexem, sabe? Ele desenha, coloca dentro da gaveta e ele fica falando pros pais deles pra abrirem. Abre a gaveta. Aí a mãe dele, deve ser um rato, um camundongo aí, vou mandar pro seu pai ver. Ele, você não tá curiosa? Ele é bem peculiar, a criança, sabe? Eu achei ele bem esquisito. Aí agora o pai dele foi e abriu a gaveta pra ver e não tinha rato, não tinha nada. E viu um desenho lá com um menino se afogando, parece. E quando ele virou pra ele e perguntou quando que ele tinha desenhado aquilo, ele tava com o olho virado e tal, tava tendo tipo uma convulsão, assim, até aí mostrou que até o pai dele trouxe ele de volta, né, pra si. Então, eu acho que vai ser sobrenatural esse livro, gente. Então eu não sei se eu vou conseguir ler ele agora durante a madrugada, porque meu marido já foi deitar. E são 11 horas da noite, eu tenho medo, né? Mas não sei, se eu ficar com muito medo eu vou dormir. A narrativa é bem lenta, a leitura tá sendo bem lenta pra mim. Eu não sei se foi por causa do calor, porque tá muito quente aqui hoje. E à tarde eu não consegui ler direito, né? Porque eu fico muito molenga quando tá muito calor. Então eu não consegui ler muito. Então agora à noite que eu peguei mais pra ler. Eu não sei se eu consigo terminar, né, nessa madrugada, mas eu vou ver, porque tô gostando da história. Só a diagramação também, que não é muito boa, né, porque não tem os diálogos, assim. Mas a história tá me intrigando, tá me pegando. Então, se acontecer mais alguma coisa tenebrosa, eu venho correndo aqui falar pra vocês. Bom dia, gente. Hoje é terça-feira e ontem eu não consegui terminar de ler este livro ainda. Então, eu vou terminar de ler agora. São quase 8 horas da manhã e eu já acordei, já fiz as coisas, né, acordei, despertei. Fiz um cafezinho ali e vou tomar um café e ler mais até 11 horas. Só que eu vou botar o telefone, né, no silencioso pra nada me distrair, né? Porque ontem minha irmã ligou, minha mãe ligou, então não deu pra fazer o sprint de leitura até 11 horas. E o que aconteceu ontem aqui? Eu tô descobrindo que tem toda uma história na cidade, né? Tem uma lenda de um navio que tava navegando no mar do Maine. O navio parece que naufragou e as pessoas que morreram afogadas, né, congeladas, os espíritos dessas pessoas, eles ficam vagando, né, por lá, e tiveram corpos que não foram encontrados e que estão no fundo do mar. E dizem que você consegue ouvir quando tá com tempestade ou as ondas muito altas, você consegue ouvir o murmúrio deles, alguma coisa assim. E ontem ficou bem tenebroso esse livro, né? Ficou assim, me deu até medo ontem à noite. Então tem um menino, né? O menino tem espectro, né? Ele tem síndrome de Asperger e tem o síndrome do Ágora. E ele também tem alguma outra mediunidade, sei lá, né? Ele fala com esses espíritos também. Então a autora, ela trata também desse assunto da parte mental e, assim, é muito maçante, né, o livro. Então é difícil de ler rápido, apesar de ele ter 200 e poucas páginas só. Então pra mim tá sendo difícil, por isso que eu não consegui terminar ontem só também. E a mãe do menino, ela foi num padre da cidade pra pedir ajuda, porque ela não sabe o que fazer com o filho, porque ela não consegue chegar perto do filho. Só que o padre é muito esquisito também, e a mulher que trabalha com o padre também é uma mulher bem sinistra. E depois que ela foi no padre lá, ela saiu de lá meio que correndo, aconteceram umas coisas estranhas na casa deles, sabe? Parece que é alguma coisa ligada a esse padre, eu não sei, né? Vou ler agora ali, tomar um cafezinho e ler mais. E assim que acontecer alguma coisa tenebrosa, assim, eu falo com vocês. Mas eu acho que eu termino de ler esse livro até 11 horas, sim. Gente, cheguei a 42% desse livro, tô na página 106. Umas coisas acontecendo aqui bem esquisitas. Agora a autora começou a contar a história 2 vezes, porque aconteceu um caso com o pai do Jack,
porque ele viu umas coisas, né, no banheiro enquanto ele tomava banho. E depois disso veio uma parte, um capítulo falando como que aquilo aconteceu, mas do olhar dos meninos, do Jack e do Nick, que tá na casa do Jack. E agora tem coisas estranhas acontecendo com os pais do Jack, né? A mãe dele foi fazer compra de Natal e aconteceram algumas coisas bem sinistras com ela lá no shopping. E o pai dele tava em casa sozinho com os meninos e aconteceram coisas estranhas com ele também. Ele sumiu. Agora ele apareceu do nada, todo estranho. Eu não vou falar o que é, porque senão vai perder a graça pra quem vai ler. Mas assim, ele apareceu sinistramente, né? Então, mas tá sendo meio chatinho ter que ler duas vezes, né? Eu tô vendo o ponto de vista dos meninos também. Mas faz parte, né? Tá complementando a história. Então eu vou ler mais aqui. Qualquer coisa eu venho aqui contar pra vocês. Agora o pai dele apareceu e a gente vai ver aí o que aconteceu aí nesse sumiço dele. Ai, tem uma coisa me irritando muito aqui nesse livro, né? Eu tô na página 148 agora, vou iniciar o capítulozinho 6. E os pais desse menino, eles não entram no acordo, né? A mãe, acontece um monte de coisa estranha com ela. O pai, acontece um monte de coisa estranha com ele. Ele vê um monte de coisas sinistras, né? Figuras sinistras. E quando a mãe fala que tá perturbada, que tem alguém tentando entrar na casa, que tá ouvindo batidas, o cara vai e fala que é só o vento, você tá muito cansada, você tá cuidando de nós, e tudo que ele tá vendo e tudo que ela tá vendo, meu Deus do céu. E ela descobre sobre o navio, né, a história lá do navio que naufragou e tal, e ela não conta pra ele. Aí depois de muito tempo ela vai lá e conta pra ele. Aí agora ela tá pesquisando sobre essa história do navio pra ver o que tá acontecendo, né, pra ela ver se descobre alguma coisa. E o menino, eu não sei, esse menino não tem só algum problema mental, ele tem alguma coisa de sinistralidade. Ele desenha as coisas e as coisas acontecem. Ele desenhou ossos saindo de um buraco. Aí quando viram, chamaram a polícia e tinha lá um osso antigo de décadas atrás, lá enterrado atrás da casa deles. E o menino, só que o menino é muito complicado, né, lidar com ele, porque ele não pode tocar ele não sai de casa e tal, por causa das condições dele, né, das síndromes dele. E o amigo dele, o Nick, morre de medo dele, não quer mais ficar na casa do garoto. E ele agora contou uma história que aconteceu no passado, porque a mãe do Nick parece que aconteceu um problema com ela que eu não vou contar, porque é spoiler. Os pais do Jack chamaram eles pra ir pra praia e fazer um churrasco e tal. E eles estavam na praia dentro da água e o Jack fez uma pergunta relacionada a esse problema e ele ficou muito chateado. E ele foi e falou uma besteira lá, né, meio que agredindo a mãe do Nick. E o Nick foi e puxou ele pra dentro da água e ficou prendendo ele lá dentro da água. E os pais conseguiram tirar ele e tal, só que o Nick já saiu desacordado, né, meio que afogado. Aí o Jack foi e falou pro policial agora que já viu uma pessoa morta? Eu já vi o meu amigo Nick morto. Aí o pai fala, o Nick não tava morto, ele tinha se afogado e tal. Mas assim, o que tá me irritando é isso, os pais vivem as mesmas sinistralidades e o pai agora fala que a mãe tá cansada. Aí isso me irritou agora. Mas eu tô quase terminando, eu falo só isso daqui pra terminar. Não tá sendo uma história muito, não. Tá sendo muito prolongada as coisas, né? Descreve muitas coisas. Aí ela conhece uma pessoa, por exemplo, e fala com a pessoa o que aconteceu, mas ela descreve tudo que aconteceu. Que eu estava vindo da missa e aconteceu isso, isso e isso. Só que a gente já ouviu falar esse detalhe antes, então deixa a história meio cansativa. Tá sendo cansativo de ler, mas é uma história interessante. Então eu vou continuar aqui e depois eu volto pra contar pra vocês. Finalmente consegui terminar de ler este livro. Gente, que saga bendita hoje. Meu Deus, foram 2 dias pra ler esse livro, foi bem cansativo. Agora são 6h28, terça-feira, 1º de novembro. Eu fiz as minhas coisas aqui e fiquei lendo. E assim, eu tava querendo largar o livro, eu não tava mais querendo ler o livro. Eu só não abandonei o livro por causa do vlog, tá, gente? E primeiro aqui eu queria deixar um adendo que não é autora, tá? É autor. Eu falei no take anterior que era autora. É Kate Donovan, eu acho, mas é autor. Vou deixar vocês aqui porque tá tremendo. Pronto, assim ficou ótimo. Então, o que eu tenho pra falar desse livro, né?
Eu não avaliei ele lá no Scoob ainda, mas ele provavelmente vai ser ou 2 estrelas ou 3 estrelas, porque eu consegui terminar ele, né? Eu consegui terminar de ler ele. Mas é muito repetitivo, muito cansativa a leitura, né? Assim, embromada mesmo, muito embromation mesmo, que eu achei. Que toda hora o autor falava a mesma coisa e isso me cansou muito. O final do livro, né? Eu vi um vídeo agora, fui procurar vídeo, né, no YouTube de resenha dele, e esse só tem resenha de 6 anos atrás. Não sabia que esse livro era tão antigo assim. Eu vi um vídeo e a pessoa falou também que era cansativo. A pessoa falou e nos comentários também tinha gente falando que a última frase do livro foi sensacional e tal. Mas aí eu respeito a opinião de cada um, né? Mas eu não gostei do livro justamente por isso. Não me convenceu. Talvez se eu tivesse lido há 6 anos atrás, né, eu teria me convencido com a história. É um livro lindo, né? Uma edição maravilhosa, muito lindo mesmo. Por dentro é lindo, é Dark Side, né, gente? É muito lindo, mas o conteúdo, né, a história em si, ela tinha tudo pra ser muito boa, mas eu acho que, não sei, pra mim a história foi se perdendo e tal, e não me convenceu muito como leitura. E demorou muito as pessoas reconhecerem o motivo dos monstros estarem aparecendo. O Jack é um menino bem peculiar, né? O autor, ele descreve muito bem, assim, as características dele com a síndrome. Isso eu gostei bastante. Mas aí os acontecimentos, eles vão sendo tão repetitivos, sabe? Que vai te cansando, né? Você não sabe mais pensar, você não fica querendo, eu quero descobrir o que vai acontecer. Eu vou não sentir mais medo, não sentir mais vontade, curiosidade de saber o final da história. Eu só queria que ela acabasse pra poder gravar pra vocês e falar qual a minha opinião. E conforme foi chegando no final, foi ficando mais frenético. E aí o autor, ele foi jogando as cartas na mesa, né? Assim, fazendo a gente descobrir os motivos dos desenhos, o porquê que ele desenhava os monstros, o que aconteceu lá no dia que ele e o Nick sofreram um acidente lá do afogamento. Tem um segredo aí entre os pais deles, dos dois, né? E que pra mim não fez muito sentido pra história. Eu fiquei com uma suposição, né, desse segredo, mas que não foi desenvolvido lá na frente, então pra mim foi uma coisa jogada, assim, desnecessária. Então o livro tem 252 páginas de texto mesmo, só que poderia ter muito menos. Teria sido uma leitura mais fluida, na minha opinião. E isso de ser uma coisa muito embromation, isso me tira a experiência boa da leitura. Eu começo a ficar com ranço, aí eu não consigo, né, me apegar muito. Mas eu consegui me envolver com a história, né, imaginar a história, imaginar os personagens e tal. Então, por isso que vai ser ou 2 ou 3 estrelas. Eu acredito que 3 estrelas, porque eu gostei do personagem, né, da descrição do personagem, da síndrome do Jack. Eu gostei da construção da personagem, né, que é a mãe do Jack. Eu gostei do Nick, que também é um personagem bacana. Então, por isso, 3 estrelas. É um livro bom, né, que você consegue levar aí até o final, mas não é um livro muito rápido de ser lido. Então, eu acho que foi uma péssima escolha para eu fazer uma leitura de Halloween, né, num dia só, né? Talvez se eu tivesse pego outro livro, teria desenvolvido melhor. Não leiam o final do livro, evita ler, né, o final, a última frase, porque o desfecho todo do livro tá lá no finalzinho mesmo, na última página. Foi uma decepção, né, assim, uma decepção porque eu criei expectativas e as minhas expectativas não foram atendidas. Então, não crie expectativas quando forem ler, mas se você tiver curiosidade de conhecer um terror que não é muito terror, um suspense, um terror psicológico, pode ler, que é uma história, né, bacana, né? É interessante, no mínimo interessante. Eu vou deixar o link do livro aqui para vocês comprarem na Amazon, se vocês tiverem interesse. Tem ele no Kindle também. Espero que vocês tenham gostado desse mini vlog aí de leitura e muito obrigada pela companhia de sempre de vocês e até o próximo vídeo.